Boa noite. É, Hoje é domingo, né? 22 de junho de 2025. E hoje os Estados Unidos, ao que parece, atacaram o Irã. Eu dou a este vídeo o título de Será que o Trump pariu um rato? Ou seja, será que depois de rugir... Claro que mais do que rugir, o Trump vai e volta, né? Ele diz e desdiz, promete, mente. É muito difícil de ler o Trump. Mas será que depois de todo esse movimento, tudo que ele fez foi parir um rato? Eu peço desculpas por repetir quase um ditado, né? Porque eu já tinha usado esta ideia da montanha que ruge e depois pare um rato, quando justamente de trocas de ataques entre Irã e Israel. Vocês sabem que houve 3 momentos aí em que Israel tentou algum ataque contra o Irã e recebeu respostas do Irã. Na verdade, recebeu 2 respostas, a terceira demorou a vir, e hoje os iranianos se referem a esses ataques que hoje eles fazem com mísseis contra Israel como a terceira resposta, quer dizer, que eles ainda estariam respondendo a um daqueles ataques anteriores de Israel. E naquele momento eu disse que a resposta de Israel não tinha convencido, que não havia um resultado palpável para aquele ataque israelense lá de trás, do passado. E acho que tinha razão, porque depois, o tempo passado, né, todo mundo nos dizia que, com base naqueles ataques israelenses, o Irã estava bastante fragilizado, incapacitado para responder, e agora nós estamos vendo que não é o caso, ou seja, eu tinha razão no sentido de que as capacidades iranianas não estavam tão diminuídas assim. Então, o tema de hoje é como é que fica depois do ataque dos Estados Unidos ao Irã. Começo, antes disso, pedindo desculpas. Eu sei que o meu silêncio é quase imperdoável, né, nesses vários dias que passaram, considerando as trocas de fogo diárias que vinham acontecendo entre Irã e Israel. O último vídeo que eu gravei foi justamente discutindo o quadro logo depois das primeiras respostas iranianas aos primeiros ataques israelenses. Eu peço desculpas porque talvez não se esperasse um silêncio meu neste momento, mas o fato é que eu estou em uma espécie de missão familiar fora do Brasil, especificamente na França, e depois eu comento um pouco de sentimentos que me ocorrem por aqui, observando um pouco, né, a França, a sua imprensa, o debate aqui. Mas eu acho que talvez não tenha havido um grande prejuízo, digamos, no silêncio, porque me parece que não havia muita novidade em termos de balanço geral, até este momento em que o Trump finalmente ataca o Irã, certo? Então, nós estávamos, digamos, numa troca de fogo, como eu disse. Eu tinha dito no último vídeo que, atenção, o Irã consegue
responder. Ele não está tão fragilizado como nos diziam. Eles conseguiram reagir bem aos primeiros ataques, se reorganizaram muito rapidamente. E eu disse também, salvo engano meu, que o tempo trabalhava a favor do Irã, porque, pela natureza das coisas, o Irã podia, digamos, claro, todas as coisas mantidas num plano razoável, o Irã tinha mais condições de resistir por mais tempo, porque tem algumas vantagens comparativas muito importantes. Eu citei o tamanho do território, citei o tamanho da população, e também o fato de que mísseis, sendo muito mais baratos do que sistemas de defesa antiaérea, o Irã tinha um estoque de mísseis e de diferentes tipos de mísseis, né? Mais, menos rápidos, mais ou menos poderosos, mais ou menos destruidores, que ele poderia gerenciar mais à vontade do que Israel teria de mecanismos de defesa e de interceptação desses mísseis ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais passasse o tempo, mais difícil seria para Israel interceptar os foguetes, né? os mísseis iranianos. Então, o que a gente dizia era, isso estava mais ou menos dado, e a grande pergunta era, será que Estados Unidos entrarão na guerra e, se entrarem, como é que entrarão? Começamos a ter a resposta agora. Eu não acho que a resposta está dada de modo definitivo. Eu não acho que já sabemos tudo sobre o futuro do envolvimento dos Estados Unidos. Mas eu acho muito importante dizer que, primeiro, houve um ataque. O Trump tinha dito que levaria 2 semanas para decidir. Claro, descumpriu a própria palavra mais uma vez e resolveu atacar antes que decorressem as 2 semanas. Ou seja, tudo bem, as pessoas já estão acostumadas a esperar que o Trump não cumpra as promessas, então já estão esperando, talvez, por alguma surpresa. Ele atacou, então, antes do período em que ele disse que levaria para decidir. Agora, a pergunta, e é por isso que eu falo na possibilidade dele ter parido um rato, é de que tamanho foi esse ataque? Onde é que ele... o que ele atingiu? Quais foram os alvos? Qual foi o tamanho do estrago? Né? Será que era isso mesmo que era esperado por parte de Israel? Será que causou o dano esperado às instalações nucleares? Tudo indica que não. Tá? Tudo indica que não. Então, dá a impressão, e isso seria bem, digamos, condizente com a personalidade e o comportamento do Trump, dá a impressão de que ele precisou reagir a pressões diferentes, quer dizer, ele está sujeito a pressões fortes que dizem: você concorreu à presidência prometendo acabar com as guerras, acabar com o nosso envolvimento, e agora você vai atacar o Irã e talvez começar uma guerra mundial. Não, não pode. E está sujeito também às pressões muito fortes dos partidários de Israel e do projeto sionista, etc., dentro dos Estados Unidos e no Congresso americano também, que dizem, não, é preciso atacar, porque sem isto Israel talvez não sobreviva
ou pelo menos não conseguirá vencer esse embate sozinho, né? Então, ele responde, digamos, fazendo um ataque e com o discurso dele sempre hiperbólico, né? Ele diz, já pronto, já causamos uma destruição irreversível no programa nuclear iraniano, atacamos as instalações. E, ao mesmo tempo, ele diz, bom, fizemos um ataque muito forte contra as instalações nucleares e agora vamos voltar às negociações com o Irã sobre o seu programa nuclear. Bom, se você destruiu o programa nuclear, você não precisa mais negociar com os iranianos. Se você vai negociar com os iranianos, então você não destruiu todo o programa nuclear. Tem algo aí que não casa, e tudo isso leva a crer que, de fato, os estragos, digamos, os danos causados às instalações nucleares iranianas, se é que é isso mesmo que foi atacado, né? E que, portanto, o Irã não sofreu tanto assim com o ataque americano. Ou então, assim, a gente ainda não sabe, mas não parece ser algo que vá mudar o equilíbrio geral no embate entre Israel e Irã. O Trump dá a sensação, ele dá a entender que aqui acaba o envolvimento militar americano, ou seja, que ele atacou, fez o que tinha que fazer, agora acabou, agora voltamos às negociações. Não vai acontecer, não vai acontecer. Os iranianos estão dizendo e estão mostrando que eles decidiram que o timing do começo dessa guerra foi escolhido por Israel. Israel atacou o Irã e atacou primeiro, e atacou de modo forte, surpreendente, bastante prejudicial, e que o Irã vai escolher o tempo de acabar esta guerra, tá? Então, eles estão dizendo, estão se comportando como quem pretende levar esta guerra a uma duração mais longa, a levar esta guerra a um desgaste cada vez maior de Israel, e a só terminar os ataques contra Israel quando tiver obtido algum equilíbrio, um novo equilíbrio de poder na região que preserve o Irã contra ataques israelenses no futuro e também preserve o programa nuclear iraniano e, mais do que o programa nuclear, que preserve a soberania iraniana na sua inteireza e que os Estados Unidos e outros não possam vir dizer para os iranianos o que deve ser e o que não pode ser. Então, o ataque americano não parece ter sido aquele que se esperava, se imaginava. Então, a gente ainda não sabe se haverá mais coisas, se os americanos ainda entrarão com mais força. Houve informações, discussões dizendo que tudo indicava que os Estados Unidos sim se preparavam para algo maior e que eles estavam mobilizando suas tropas, as suas bases na região, com a intenção de atacar talvez mais vezes o Irã. O problema é qual será, nesse momento, se isso acontecer, qual será a resposta do Irã. A esse primeiro ataque, o Irã não disse ainda como vai responder e nem se vai responder diretamente contra os Estados Unidos. Houve, sim, discussões internas. O parlamento iraniano aprovou moções que pediam
ao governo, ao exército, às forças armadas, que retaliassem, né, contra os americanos, que atingissem ou que atacassem as bases americanas na região, mas deixaram, o parlamento, né, deixou esta decisão definitiva para os próprios comandos militares. E há a possibilidade também de que o Irã venha, em algum momento, logo mais, a declarar que sai do Tratado de Não Proliferação Nuclear, para não mais ter que se submeter à supervisão e às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, e isto pode dar início a uma outra crise mais profunda, porque é nessa hora, certamente, que o Ocidente, que já nos diz a toda hora que o Irã está certamente procurando uma bomba, e eles dizem isso há mais de 20 anos, e até agora isso nunca se mostrou verdade, o dia em que o Irã sair do tratado, aí todo mundo no Ocidente vai nos dizer que isso é uma prova cabal de que o Irã está buscando a arma nuclear. Agora, nada disto ainda aponta para uma resposta direta contra os Estados Unidos, e eu entendo que, dado o tamanho do ataque americano, eu acho que o Irã agora não pretende responder diretamente contra os americanos. Diretamente contra os americanos quer dizer atacar agora as bases americanas que estão no entorno do Irã, que estão em todos os países árabes praticamente do entorno do Irã, e não só. Por quê? Porque se o ataque foi um ataque fraco, um ataque só para que o Trump dissesse atacamos, fizemos e bastamos, então os iranianos não têm por que, na verdade, eles provocarem uma escalada que tiraria o conflito, digamos, da proporção em que está, e passaria para um ritmo mais forte, mais elevado, para um risco muito maior, porque aí, é claro, nós ouviríamos também do Ocidente em geral e dos Estados Unidos especialmente, o Irã provocou de modo irresponsável, de modo inaceitável, atacando as nossas bases, matando soldados americanos, e agora não temos solução senão invadir o Irã, ou destruir o Irã, ou bombardear o Irã, mandando-o de volta para a Idade Média e assim por diante. Então, os iranianos provavelmente estão calculando a força das suas respostas e provavelmente eles vão dizer: nós não precisamos trazer os Estados Unidos de corpo inteiro para isso aqui, enquanto eles não o fizerem por conta própria, né? E eu vi uma expressão hoje, agora eu não lembro exatamente quem foi o autor, então estou me servindo da fala sem dar o crédito, é que o Irã provavelmente considera que atacar os Estados Unidos não machuca, não leva prejuízo a Israel, pelo contrário, libera Israel da pressão, porque aí a guerra se transforma numa guerra Estados Unidos e Irã. E o que o Irã precisa é continuar a machucar Israel, e ao machucar Israel, necessariamente ele machuca os Estados Unidos. Eu achei essa construção muito inteligente, ainda que eu não lembre agora o autor. Então, por enquanto, parece que os iranianos estão decididos a responder apenas mantendo e aumentando o ritmo e a força dos seus ataques com mísseis contra Israel. E os relatos já confirmam aquilo que eu dizia antes, que
de fato, a capacidade de Israel de interceptar esses mísseis está ficando cada vez mais reduzida. E quando eu digo as capacidades de Israel, eu estou falando das capacidades de Israel e, junto com elas, as capacidades dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, de todas as bases que estão na vizinhança. Ou seja, Israel não está sendo defendido sozinho. Tá? E, justamente, quando eu digo que machucar os Estados Unidos não machuca Israel, mas machucar Israel machuca, sim, os Estados Unidos, ou seja, eles não precisam agora ainda atacar os Estados Unidos, a não ser que os Estados Unidos venham atacá-los mais fortemente. Aqui tem uma pergunta clássica, né, sobre as relações e a natureza das relações entre Estados Unidos e Israel. Eu vou me referir a ela só para tirar uma conclusão muito importante de tudo isso que a gente tem assistido desde o 7 de outubro de 2023. Havia uma frase recorrente, eu ouvi em vários lugares, e muita gente que escrevia sobre a relação entre Estados Unidos e Israel se referia a essa relação como uma relação umbilical, uma relação intestina, uma relação muito íntima, certo? E um dia eu ouvi alguém perguntar, tendo visto essa expressão, uma relação umbilical, uma relação intestina, eu vi alguém perguntando, mas quem será nessa relação o verme e quem será o hospedeiro? Quer dizer, quem será o verme, de quem serão as tripas? Quer dizer, em outras palavras, quem que comanda essa relação, sabe? Quem é o cachorro e quem é o rabo? E muitas vezes nós temos realmente a impressão de que os Estados Unidos são prisioneiros, né, de Israel, são prisioneiros do lobby, são prisioneiros de um sistema político norte-americano que foi, digamos, sequestrado praticamente por inteiro pelo lobby que sustenta Israel. E muitas vezes a gente tem a sensação clara de que o presidente americano, por exemplo, ele não consegue se mover contrariamente ao que Israel demanda, exige. E as palavras são essas mesmas, não é apenas assim um pedido, uma súplica, mas é uma exigência, parece até uma ordem de uma criança mimada, né, que comanda. E, ao mesmo tempo, sim, os Estados Unidos são eles a grande potência mundial e não Israel, né? Então, apesar desse sequestro, ainda assim você diz, bom, mas por que exatamente a grande potência pode colocar em jogo até mesmo seus interesses próprios para atender às demandas de uma espécie de filho mimado, que, inclusive, inicia os problemas e depois pede socorro, né? Porque, na verdade, basicamente o que aconteceu aqui foi isso. Israel, claro, pediu autorização, ou pelo menos notificou os americanos que eles iam atacar, que o plano era esse, que eles pretendiam causar uma grande surpresa, uma grande decapitação, e os Estados Unidos, né, acompanharam, mas, sim, de repente, você percebe que Israel está dizendo com todas as palavras que precisa da ajuda dos Estados Unidos para levar adiante a guerra contra o Irã. Quer dizer, na verdade,
Israel está dizendo que precisa que os Estados Unidos vão substituir Israel na guerra contra o Irã, para que Israel fique de lado e o Irã, então, tenha que enfrentar os Estados Unidos diretamente. Aqui há uma conclusão que eu dizia que era fundamentalmente importante e que a gente precisa colocar, talvez, no centro das nossas reflexões sobre o que nos revelou o 7 de outubro e tudo que veio depois. Tá? Isso nos revela que os Estados Unidos, sem os Estados Unidos, sem o cordão umbilical que liga Israel aos Estados Unidos, Israel não tem condições de sobrevida no Oriente Médio. Israel não teria tido condições de levar por tanto tempo, levar adiante por tanto tempo o massacre contra Gaza, o genocídio em Gaza e a luta contra a resistência em Gaza, se não fosse o cordão umbilical que liga Israel aos Estados Unidos. Israel não teria conseguido resistir aos Houthis e ao Hezbollah do Líbano e à resistência islâmica do Iraque, se não fosse um cordão umbilical permanente. E agora, com o Irã, não se trata apenas de ter um cordão umbilical que traz tudo que Israel precisa dos Estados Unidos e praticamente sem considerar custos, sem considerar dificuldades, sem colocar qualquer limite. Não basta apenas trazer a Israel tudo que Israel precisaria, todas as armas, todos os aviões, todas as munições, todo o dinheiro, certo? Aqui é preciso que a potência mãe venha ocupar o lugar do seu agente local, da sua dependência local. Sabe? Então, isto não apenas nos diz sobre a dependência absoluta de Israel, a gente falava antes, as pessoas falavam de Israel como uma das maiores potências do mundo e como um dos maiores exércitos e um dos maiores poderes e uma das nações mais poderosas e tudo o que vocês quiserem. Tudo isso se revelou falso, Este poder todo não é de Israel, é o poder dos Estados Unidos e, em alguma medida, o poder das outras potências ocidentais que também colocam tudo o que tem à disposição de Israel. Israel sozinho não sobreviveria no Oriente Médio. Essa é a conclusão talvez mais importante do que nós descobrimos sobre 2023, sobre outubro de 2023, e até agora. E agora nós estamos nesse ponto crítico em que Israel está dizendo, basicamente, para os Estados Unidos que não dá, eles não têm como enfrentar o Irã por muito tempo sozinhos. Então, eles precisam que os Estados Unidos venham e enfrentem também o Irã, não apenas que eles provenham tudo de que Israel precisa. Que eles... que eles coloquem à disposição, né, de Israel tudo que Israel precisa. Eles precisam que os Estados Unidos venham e lutem a seu lado e, na verdade, mais do que a seu lado, no seu lugar. Tá? Esta pergunta continua em aberto, porque nós vimos o primeiro ataque dos americanos, mas nós ainda não sabemos se haverá outros e quais serão os outros, e, por enquanto, o Irã parece disposto a continuar respondendo apenas atacando Israel e depois com outros gestos, como talvez a saída do TNP e também
como o parlamento iraniano aprovou, o fechamento do Estreito de Hormuz. Tá? Isto o Irã pode fazer a qualquer momento, mas eu imagino que até agora essa decisão não esteja posta, porque isso afeta a economia mundial de um modo drástico e talvez o Irã considere que ainda não é o momento de fazer uma resposta desse tipo, enquanto os Estados Unidos não atacarem mais fortemente, certo? Lembremos que também pesa no processo de tomada de decisão americana posições muito firmes de outros estados da região. O Iêmen já disse que considerará que qualquer ataque contra o Irã por parte dos Estados Unidos vai liberar o Iêmen do seu compromisso de não atacar os navios americanos que eles tinham firmado há pouco tempo atrás. O Paquistão já disse que apoia o Irã, e isso é muito importante, eu já comentei isso, porque, obviamente, o Paquistão tem armas nucleares e, portanto, equilibra um pouco o jogo em relação a Israel, que poderia, na hora do desespero, ameaçar com o uso de armas nucleares. E tem também a Rússia e a China, que estão firmes na condenação do comportamento de Israel contra o Irã e de Estados Unidos agora também. Percebam que o Irã está sempre fazendo questão de mobilizar as instituições internacionais, o Conselho de Segurança, a ONU, a Agência Internacional de Energia Atômica, porque, afinal de contas, apesar dos vídeos anteriores, 2 últimos, em que eu falei do diretor-geral da Agência Internacional, que pode muito bem ser visto como suspeito de grande colaboração com Israel, o fato é que ele precisou se manifestar falando sobre o risco de que tenhamos tanto Israel quanto os Estados Unidos atacando instalações nucleares do Irã, que em princípio são para enriquecimento de urânio para fins pacíficos, porque um ataque a uma instalação nuclear é sempre carregado de riscos de liberação de radioatividade a partir daquelas instalações, se elas forem atacadas e seus mecanismos de defesa forem danificados. Então, continuamos vivendo uma situação extremamente perigosa. Esse primeiro, digamos, ou segundo balanço parcial, ele aparece, digamos, no momento em que os Estados Unidos fizeram este primeiro ataque, e nós vamos esperar hora a hora, minuto a minuto, para saber se haverá mais, né? E, claro, se houver mais, nós estaremos vivendo num mundo, cada dia, cada instante, mais perigoso. Eu disse que ia comentar um pouco sobre algumas reflexões que me ocorrem estando aqui na França e vendo um pouco da imprensa, mas vou deixar para um outro dia, porque esse vídeo já chegou quase aos 35 minutos e eu estou fazendo questão de mantê-los um pouco mais curtos, mas se acontecer algo mais excepcional, eu prometo voltar amanhã ou depois de amanhã, e também devo publicar hoje ou amanhã um artigo no Substack. Vocês lembram, se clicarem aqui no QR Code, vocês podem ter acesso às demais plataformas. Não esqueçam de curtir, assinar, comentar, ativar as notificações e compartilhar
se vocês acharem que o conteúdo vale a pena. Meu abraço a todos e bom final de semana, né? Bom final de domingo e até logo mais.